Então o Zé Carlos vai fazer a leitura para nós. Bom. Perdoar não é fácil, mas é o caminho mais eficaz para a convivência humana saudável e feliz. Nosso viver e conviver sobrevivem graças ao perdão, que é uma atitude de amor incondicional, de compreensão, de misericórdia e de alta sabedoria. Quem não perdoa é um perdedor. Perde de 2-0 porque frustra o relacionamento humano e carrega dentro de si o lixo da mágoa e amargura. Quem perdoa alcança o 0-0, ou seja, restabelece a comunhão e expulsa o veneno do ressentimento. Terá saúde física, psicológica, social e espiritual. O perdão é remédio, cura, excelente terapia. Quem não perdoa não esquece o mal e sofre a doença da compulsão de repetição. Vive sempre lembrando, repetindo, desabafando a dor interna. Por não perdoar, irá sempre culpar alguém e vingar-se. Isso tudo aumenta o sofrimento e o desgaste físico. Perdoar é tirar a raiz da amargura. Perdoar é compreender, desistir de julgar e de culpar os outros. Isso é possível quando reconhecemos que somos barro. Ninguém é infalível. Quando aceitamos o nosso barro e o dos outros, conseguimos dar um novo significado ao fato que nos magoou. Temos nova compreensão, novo olhar, novos sentimentos sobre fatos. O perdão muda a realidade porque é encontro com a verdade. Perdoar é reatar o relacionamento rompido. É colocar-se nas mãos do outro, abdicar do julgamento pessoal. É um gesto de gratuidade no qual fazemos o dom de nós mesmos. Sem o perdão somos pesados, doentes, depressivos, agressivos, desumanos. Perdoar é rehumanizar-se. A falta do perdão torna falsa a estéril a oração. O rancor, a mágoa, o ressentimento impedem a ação da graça. O sentimento negativo é uma energia venenosa que se transforma em doença, insônia, agressividade e imoralidade, alcoolismo, barulho, farra, etc. Muitos problemas da vida têm sua raiz na falta de perdão. A mágoa, o ressentimento, a amargura são energias e sentimentos destrutivos. Assim, quem não perdoa, odeia a caridade e vive no azedume e crítica. Fere o coração, morre aos poucos, sente-se perdido. Só resta o vazio, a solidão e a algazarra para abafar seu mal-estar interior. As consequências negativas da falta de perdão são tão perigosas e destruidoras que a Bíblia aconselha a perdoar antes do pôr do sol. Não ir dormir com raiva. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Igualmente, Jesus manda perdoar 70 vezes 7, isto é, sempre, imediatamente, em todo o coração. O perdão é tão benéfico que deve ser dado incondicionalmente,
totalmente, incansavelmente. Na oração do Pai Nosso, o perdão está ao lado do pão nosso de cada dia. O perdão também é pão da vida, porque é o amor, sem medida, amor de mãe, amor misericordioso. É o perdão que possibilita a fraternidade e a boa qualidade do relacionamento humano. Nada melhor do que perdoar, né, pessoal? Vamos perdoar. Ó, aproveitando aqui, o Zé Carlos trouxe uma equipe aqui para fazer uma demonstração sobre um sistema de telefonia. Ele, rapidinho aí, você repete para o pessoal aí. Bom, já apresentei para a diretoria. Esse plano de telefonia já funciona no sindicato, ou seja, não é uma experiência. Já tem lá quase 2 anos, mais de 1 ano e meio. A gente tem um índice de satisfação dos usuários de 92%. Quem está utilizando está satisfeito. Isso é muito difícil em telefonia, porque a maioria tem algum problema com telefonia. E a gente conseguiu elencar ali 14 itens que melhor atendem, ou seja, o que mais dá raiva nos outros planos, nesse nosso foi estudado isso para abolir. Exemplo, que quando você precisa de um atendente, lá não tem o Disque 1, Disque 2. Disque no Cindy Lojas, lá tem quem vai te atender e resolver o seu problema. Não vai passar para um, passar para outro, não. Isso é uma grande vantagem que já tira a raiva do pessoal que passa com telefonia de cara. Mas é um plano com uma tarifa corporativa, não é milagre. Quando eu estava falando para o Everaldo, ele falou, eu não acredito, é bom demais para ser verdade. É bom mesmo. E funciona, está funcionando, tanto que a gente tem esse índice de aprovação. Sai a 25 centavos o minuto da ligação, é um plano só. Então, quando você faz um plano corporativo para a sua empresa, de 10 linhas, você fala de graça com essas 10 linhas, não é isso? Como lá é um plano só para todos os associados, você fala de graça com todos os que estão dentro desse plano. Ou seja, hoje eu tenho lá 400 linhas funcionando. Você vai falar de graça com essas 400 linhas, mais as da sua empresa e mais dos seus colegas aqui que tiverem e aderirem ao plano. O dia que a gente tiver 10 mil linhas, vai estar falando de graça com as 10 mil linhas. Já tem plano igual ao nosso, só não é do nosso sindicato, mas que já conta com 7 mil linhas. E fala de graça entre eles. Ou seja, a gente não inventou a roda, a gente só trouxe para dentro do nosso meio uma coisa que é muito boa e que traz economia para as empresas. Imagine vocês falando com o cliente de vocês, se todos tiverem, eles falando com os nossos associados todos, e vocês falando de graça com eles e de graça com vocês. Esse de graça até tem que ser explicado que tem a tarifa como tem em todos, né? É o pacote mínimo de R$ 25,00 que traz os benefícios do telegestor, que é uma maneira de você controlar a sua própria conta e etc., e mais a minutagem contratada. Ou seja, vai ficar em torno de R$ 50,00 é o mínimo, né? Então, dentro desses R$ 50,00 já está incluído o telegestor, já está incluído tudo é cobrado, não tem almoço de graça, não. A gente fala que é ligação de graça, mas você está pagando dentro daqueles 50. Tá? E você tem um controle total. Isso é muito bom. Na minha empresa tem sido uma economia em torno de 200 e 250, mais ou menos, por mês. Isso é uma coisa que vocês podem falar para o cliente de vocês que quiserem. Vocês podem fazer na sua empresa, para fazer um teste como a gente propôs aqui. Você pega a sua conta, a gente olha a sua conta e fala, se fosse aqui, ficava tanto. Então, você decide se quer ou não. Existe também uma cobrança errada que toda telefônica faz. A operadora, né, que a gente fala, né, telefônica. Vamos lá, isso não é o Cindy Lojas que está falando, é eu querendo vender plano. Tá? Isso foi uma notícia que vocês devem ter visto, da Anatel divulgou, que toda a conta sai de 25% a 30% de erro. Média de 27%, em média, sai de erro nas contas. A gente faz a contestação antes de passar a conta para vocês, porque é a gente que paga. Então, é feita a contestação e já passa só o certo para vocês do que foi utilizado. Como é a gente que paga, se o usuário não pagar, a gente corta. E corta com 2 dias, 3 dias. Isso vai no contrato dizendo que nós vamos cortar
Por quê? Como é um plano só para todo mundo, eu não posso deixar um usar o telefone com o dinheiro do outro, né? Então, se não pagou o SIM de lojas, não pagou o SIM de celular, eu corto mesmo. E isso me dá uma garantia de que eu não tenho inadimplência lá, né? Porque a hora que o cara ficou sem celular, ele corre rapidinho lá, não, Zé Carlos, como nós vamos entrar em contato com você e vamos aprofundar na negociação, nós estaremos repassando para o pessoal também e, se precisar, convidaremos vocês novamente para uma próxima oportunidade para estar explanando melhor para eles, caso tiverem alguma dúvida. Ok? Me permite? Permito. Antes do Zé Carlos sair daqui, eu gostaria, que sempre foi esse sonho nosso, é que você ligar para o suporte. Então, você vai pagar uma tarifa lá para o SIM de celular, que deve ser 25, mínimo 25 por mês, parece. 5 pacotes, mais o que você usar. Vamos supor que você paga R$25 por SIM celular. E você só liga só para o sindicato. Você, Marli, ligou para o sindicato. Tarifa zero. Vai ligar para o sindicato, tarifa zero. Agora, se você ligar para outro local... Não, tem um detalhe. Se um ligar para o outro também é zero. Você ligar, olha supor, quantos associados nós temos aqui? Quantos que usam nosso programa aí? Leva os braços. Que usam nosso programa. Aí, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês vão ligar para qualquer um desse e a tarifa zero. Então, seu relacionamento. Vamos supor, eu vou ligar para o Rally. Eu vou ligar para o Rally, vai ter tarifa zero. Vai ligar para o sindicato, tarifa zero. Mas acontece que esse pessoal de celular, eles são muito espertos, né? Você acha o que você não gastou de tarifa, você gastou de tarifa zero. Aí, o que ele falou? Eu vou ligar para meu namorado, né? Vou ligar para o meu filho, aí você vai gastar. Quando você gastou menos aqui, você quer gastar mais do outro lado. É onde eles ganham dinheiro. A ideia do celular é que você possua esse trem aqui no bolso, em qualquer lugar, eu vou ligar, né? Não espera. Olha, se você tiver a 500 metros da pessoa, ao invés de você ir lá falar com ela, você vai pegar o celular e ligar para ela. Mas se você não tivesse isso no bolso, você não ia ligar. Essa é a intenção, certo? Essa propaganda, essa coisa que coloca na cabeça da gente, que a gente tem que usar esse trem. A realidade é essa. Então, gente, vamos supor que isso funcione mesmo, tomara que funcione. Nós não vamos, quem vai ministrar isso é o SIM de lojas. SIM de loja. Vocês vão pagar para eles. A única coisa que nós queremos é que nós vamos colocar lá no nosso suporte, você em vez de ligar para o Everaldo fixo, vai ligar para o celular zero, né? Eu vou até comprar aquele trenzinho que coloca aquele celular que coloca aqui, né? Para não ficar segurando o telefone. Certo? Essa vai ser a ideia. Tomara que dê certo. E eu perguntaria mais outra coisa. Você está usando isso durante 2 anos lá no SIM de lojas. Você levantou, qual foi a economia em percentual? Para o SIM de lojas? Por exemplo, hoje todo telefone que eu utilizo lá, o SIM celular paga. Ou seja, eu não pago nada do telefone. É porque você é o gestor também, né? O lucro que eu tenho nisso, vou explicar qual que é o lucro. Compra 18, venda 25. Tira as despesas, ainda sobra uma beiradinha. E é boa, porque é muita gente usando. Então, ainda paga a minha conta lá, de telefone, do sindicato. Na minha empresa, eu gasto pouco. Na minha empresa, em torno de R$250 que eu tenho de economia por mês. Um dado que eu dei para eles aqui. A minha empresa paga, eu sou dono da Concertos, lá no Flamboyant, sou empresário, lojista, e eu pago para o sindicato 152 por ano de anuidade. E normalmente o empresário paga isso grilado, né? Vai pagar o sindicato. Tá. Eu pago no celular satisfeito 150 de lucro por mês para o sindicato. E ainda estou economizando 250 na minha conta. Bem, aqueles que interessarem, nos procure, certo? Para que a gente possa passar o nome para o Zé Carlos e ele fazer o contato com vocês, tá bom? Pelo que eu entendi, então, cada associado aqui do sindicato vai ter no mínimo uma despesa de R$50 por mês. Isso. Despesa mínima de R$50 no mínimo. O aparelho, se você tiver, você pode usar o seu, e se não tiver e quiser usar o nosso, dá uma fidelidade de 2 anos, a gente
tem um aparelhinho de comodato. Vivo. Só Vivo. Mas você fala com qualquer operadora por 25 centavos. DDD 62. Quando deslocamento para recebimento, você não paga. Como eu viajei agora, recebia lá. Eu esqueci o pessoal do interior, eu já falei com ele, a ideia é que vamos ver se ele consegue estender, principalmente para o pessoal do interior, certo? Vamos trabalhar nisso, porque infelizmente o pessoal do interior está muito sacrificado nesse telefonema que faz para cá, a dificuldade deles é muito maior, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu vou passar agora, nós temos um compromisso com o Conselho, e nós vamos fazer um sindicato itinerante junto com o Conselho, aonde o Conselho estiver, o sindicato vai estar também ampliando, certo, o caso do nosso programa e facilitando a vida de cada um. Ou então, vamos supor, de tanto em tanto tempo, nós estamos na cidade fazendo uma palestra, como nós fazemos aqui toda semana, todo mês, um dia de conversa com o nosso programa, nós vamos estender isso para os associados do interior. E já falando nessa palestra, eu pensava que ia dar pouca gente. Para o 19, eu já tenho 135 inscritos, talvez não dê para fazer aqui, o Conselho já não cedeu, se não der, o Conselho não cedeu o auditório para a gente fazer lá, para que a gente aproxime o máximo possível e a gente facilite o máximo esse chamado de contabilidade, que é fundamental. E digo para vocês, e contabilidade é a coisa mais fácil que tem que fazer, é só querer fazer, viu? Bom, eu acho que já posso me despedir de vocês. Agradeço aí mais uma oportunidade de estar falando aqui. Lembro que o Cindy Lojas está à disposição dos contabilistas, a gente já é parceiro. Com relação ao produto, é bom quando a gente sabe responder à prova. Aí você não tem medo do professor, sabe que vai tirar 10. Então, eu vou fazer um desafio aqui. Quem gostou e comprou a ideia, experimenta. Quem duvidou, testa. Tá bom? Obrigado. O que é esse teste que ele está falando? Pegue a sua conta, mande para eles vai levantar e ele vai baixar a conta de vocês. Esse foi o compromisso que tivemos aqui, faz 2 horas que nós conversando, tá? Obrigadão. Valeu. Ok, obrigado a vocês. Obrigado. Boa noite. Tá. Pode. Se quiser tirá-lo agora, pode tirar. Já. Vamos trabalhar, né, pessoal? Tem pauta para hoje aí? Microfone, quem vai carregar o microfone para mim hoje, hein? Daí? Lá no Wagmar, lá para nós, lá, camisa vermelha lá. Vamos pegar o Wagmar lá, aquele... Boa noite a todos. Boa noite. Elias, é o seguinte, a transferência de empresa para outra unidade. E junta comercial. Ok, Marli. Faltas e concessão de férias. Mais alguém? Contabilidade e conta bancária. Contabilidade e conta bancária. Remessa para conserto. Leandro? Não, né?
Aí você não... Espera aí um pouquinho. Erli. Aviso prévio indenizado. Eudes. Olha, põe o Simples Nacional, depois eu explico o motivo. Daí, pronto, né? Vamos, espera só um pouquinho. Primeiramente, eu vou colocar o Ronan aqui para falar. Ele vai dar um recadinho aqui rápido. Depois... Boa noite, colegas. Boa noite. O CRC, ele ministrou um curso sobre o processo tributário municipal, através do advogado tributarista, Dr. Jair Marcílio. Dr. Jair Marcílio é advogado da prefeitura, trabalha nessas câmaras de julgamento, tudo isso. E ele é uma pessoa nossa conhecida. Ele está disposto a vir ao sindicato, no nosso horário do grupo de estudo, para falar sobre o processo tributário municipal. Nesses recursos que muitas vezes nós, contadores, nós formamos o processo, compomos o processo e perdemos lá na junta de conciliação. Então, eu pergunto aos senhores, será bem-vindo isso? Irá tomar, naturalmente, o horário todo aí do grupo de estudo, que é das 19 às 21 horas. Gostaria de saber dos senhores se será bem-vindo ou não, ou podemos dispensá-lo. Qual seria isso? Seria aí 1 quilo de alimento não perecível, que nós iríamos, então, repassar para alguma entidade. Gostariam de que ele viesse aqui em uma terça-feira programada, ou não, ou é desnecessário, sobre o ISSQN, sobre tudo da prefeitura, a legislação municipal, inclusive o processo tributário municipal. É bem válido? Alguém é contra? Que a gente não podemos estar trazendo as pessoas aqui para, às vezes, que algum dos senhores não acha necessário. Então, pode trazê-lo, né? Tá, muito bem. Com a permissão do Eli também, e atendendo ao internauta, é o artigo 62 da CLT, onde ele diz que o gerente de empresa não faz jus à hora extra. Este internauta quer saber se o empregador pode regular estas horas através de cartão de ponto ou uma outra anotação qualquer em que este gerente fizesse essa anotação, para controlar o seu horário de trabalho, embora sabendo que, por ser gerente, não faz jus à hora extra, conforme o artigo 62 da CLT. Então, o nosso colega quer saber se estaria extrapolando, se seria um exagero da empresa em controlar este horário gerencial do gerente. Com os senhores a pergunta. A Dair responde para nós, né? Está com o microfone mesmo? Bom, o gerente, nesse caso aí, ele exerce amplo poder, como se fosse o próprio administrador. Assim sendo, eu não vejo razão do que exigir o controle de carga horária. Eu pergunto, Dair, e se o empresário, o seu empregador, normatizar aquilo, que ele apresentasse esse seu trabalho mediante um relatório, este horário mediante um relatório, estaria pecando em exigir? A gestão é geral e irrestrita. Ou seja, se ele tentar controlar, ele não deu amplo poder a ele. Então, eu entendo que ele quebra a autonomia total da gerência. Quebra a autonomia? Entendo que sim. Entende que sim. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa para o nosso internauta? Eli, Ronan, porque no caso, quando o gerente, ele já tem na função dele, na carteira, que ele já exerce a função de gerente. Para isso, ele já recebe um salário diferenciado. Então, complementando só isso aí, e o que o
o Adair falou, né? Inclusive eu trabalhei em banco muitos anos, então o gerente de banco não tinha hora extra. Todos que foram para a justiça por hora extra perderam justamente por causa de exercer essa função de confiança, porque ele já tem uma gratificação, que normalmente ele já tinha ou um salário diferenciado ou uma gratificação de função para cobrir esse período aí, essa função justamente de gerente. Ele pode, inclusive, colocar um salário base, seria até melhor, colocar um salário e a gratificação de função, porque aí já estaria corroborando isso aí, esse período, né, que não haveria na necessidade justamente de controlar a carga horária, exatamente para está tirando os poderes dele. Quando ele é gerente, ele tem o resto de poder como administrador. E aí, se ele tivesse, de preferência, colocar no salário dele, além do salário base, mais uma gratificação de função, que é exatamente para cobrir essa diferença aí também, porque as horas extras ele não faz jus a isso aí, de acordo com o artigo 62. Perfeito. Mas aí, só complementando, o Dair respondeu, o empregador quer saber se ele estaria exagerando em exigir que este gerente prestasse conta do seu horário trabalhado. O Adair disse, se o empregador proceder dessa maneira, ele estaria contradizendo já o cargo de gerência. Exatamente, porque se ele não é gerente, o gerente ele tem os poderes, né? Então, ele não tem essa necessidade. Eu acho, sim, que ele estaria, se ele está fazendo controle, ele pode, às vezes, fazer um relatório das atividades, o que foi que passou durante o dia na empresa, mas fazer controle de horário, isso aí eu acho que fica um pouco aquém da função dele. Seria mais prudente, então, um relatório do serviço executado. Vamos ouvir o Halley aqui. Deixa só ouvir o Halley aqui. Na verdade, todo empregado, se ele assinar ponto, não tem nada a ver. Se ele assina ponto e não tem direito à hora extra, quer dizer, isso não vai alterar em nada, por acaso, ele assinar ponto e não se receber hora extra, porque a função dele é de gerência. Eu acho que não tem nada a ver. Caso o empregador quer que ele preste, quer dizer, registre a sua presença na empresa, eu acho que não tem nada, não tem importância nenhuma ele assinar ponto. Deixa o Fábio falar um negócio aqui, Geraldo. Eu entendo que se ele é gerente, ele não tem que ter ponto. Se bater o ponto, descaracteriza a função de gerente, ele vai buscar na justiça os direitos trabalhistas dele, das horas extras e tudo. Geraldo. Não, o que eu ia dizer é o que o Fábio falou lá. Se ele exigir ponto, eu acho que já descaracteriza a função de gerente dele. Aí já vai ganhar na justiça. É o que o Fábio de não falou. ter direito às horas extras, ele passa a ter direito às horas extras. Né? Eu entendo que sim. Então, internauta, conforme foi dito, não é conveniente o empregador exigir a anotação de horas trabalhadas por este gerente. Não é conveniente que faça dessa maneira. Ok. Só para finalizar, também esse advogado da prefeitura pediu para trazer os senhores de que do dia 7 ao dia 14 de novembro estará aberta a Semana da Conciliação na prefeitura, que vai incluir IPTU, ISSQN, ITBI, não é isso? ISTI, né? ISTI e outros mais, municipal. Na conciliação vai ter redução... Redução do juro e da multa, 100% da multa, sabe? Do dia 7 de novembro ao dia 14 de novembro. Olha, só 7 dias? Wagmar lá, leva lá para nós daí, fazendo favor. 7 dias é pouco demais, é a fila que você vai enfrentar. É grande. Vamos falar aqui da transferência da empresa primeiro. Como é que é o assunto aí? A empresa registrada na Junta Comercial de Goiás. Transferência para o Rio de Janeiro. Se caracteriza uma transferência normal, como que é feita? É a primeira vez que eu passo por essa experiência. Ronan. Colega Vladimar, você vai então solicitar um colega lá do Rio de Janeiro que te forneça o endereço corretamente de lá, fazer-se alteração aqui em Goiás, protocolar na Junta Comercial, uma vez deferido pela Junta, enviar lá para o contador do Rio de Janeiro. Ele vai pegar os instrumentos, as vias e também protocolar lá na Junta Comercial do Rio de Janeiro. E lá
dar segmento finalmente, Prefeitura, Estado e Receita. Então, nasce aqui, inicia-se aqui na Junta Comercial, com o endereço lá do Rio de Janeiro. O seu cliente vai passar para você o endereço corretamente. E isso vai depender também da participação do contador de lá, para que não tenha dúvida no endereço. Aprovado da Junta Comercial, este mesmo instrumento, o contador de lá do Rio de Janeiro, ou mesmo o empresário, encaminhar à Junta Comercial. E daí para frente, lá no Rio de Janeiro. É necessário tirar número oficial, uso do solo? Lá no Rio de Janeiro é outra história que nós não conhecemos. Você vai passar essa informação para o contador de lá ou para o empresário. E aqui eu faço a alteração só na Junta Comercial? Na Junta Comercial. E a Receita Federal vai fazer lá também. A inscrição municipal, você pode baixar aqui, deve baixar aqui. Não tem bem certeza, mas você pode encerrar a inscrição municipal aqui e constituir outra lá. O Estado você pode transferir para lá, ou baixar aqui também. Mas a inscrição do Estado pode transferir a mercadoria para lá. Você baixa aqui e transfere o estoque, mobilizado, tudo para o Rio de Janeiro. Correto. Alguém gostaria de completar? Sobre a JUSEG aí. JUSEG é o seguinte, tem um cliente, o nome dele a empresa é IPC. Está precisando de fazer uma alteração, eu não sei como, essa empresa já tem desde 1999. E ela foi registrada aqui em Goiânia só em cartório. E agora precisa de fazer umas alterações na Junta Comercial. E não faz porque tem uma outra empresa desde 2005. Como que eu iria proceder para fazer essa alteração aqui? Sendo que essa empresa ela é de Belo Horizonte, a matriz, ela já existe aqui desde 2009, de 2001, só em cartório. Agora precisa de passar pela junta e tem outra empresa. Quer responder, Ronaldo? Bom, a minha orientação, ela já existe em Goiás com uma denominação social, registrada em cartório. Sim. E por razões comerciais vai passar para a Junta Comercial. Sim. Lá na Junta Comercial já consta-se o nome dessa empresa. Sim. Ao meu ver, ele tem que fazer uma alteração contratual na sua denominação, conforme lá na Junta Comercial. É obrigada a alterar a denominação da empresa, porque lá não pode ter duas com o mesmo nome na junta. E também aquele empresário que se registrou lá, não vai abrir espaço para a empresa dele, mesmo ela sendo antiga aqui no cartório. Tá, mas ela é uma empresa nacionalmente registrada, a marcas e patente dela é registrada nacionalmente. Mas aqui na Junta Comercial existe uma com a mesma denominação. Sim. Existe. Tudo bem, isso é uma questão jurídica. Aí deve-se procurar o doutor Areolino Pinto das Neves. Eu, particularmente, peço a você que ligue para ele. Sabe? Ligar para ele? É. Ele é da Junta Comercial? Não, ele é um advogado que trabalha nesta área de NPI, isso aí, marcas e patentes. Ah, tá. Eu tenho o telefone dele. Pois eu pego com você, então. Tá bom. Obrigado. Ronaldo, eu gostaria de saber aí, dentro dessa pergunta, porque a empresa dele é registrada em cartório. Para passar para a Junta Comercial, teria que nascer uma nova empresa, não? O cartório do... Pois aí, até perguntar a Dair. Sabe responder, Dair, sobre isso aí? Você mexe com firma de cartório? A atividade da empresa qual que é? Informática. Ela está como uma sociedade simples. Sociedade anônima. Obrigatoriamente tem que ir para a junta comercial. Bom, ela teria que fazer a transformação, então, né? Nesse caso, e a questão jurídica que o Ronan disse, ele vai ter que ver no sistema de registro lá. No caso que o Eli estava falando, seria, por exemplo, eu tinha, no caso, sociedade simples, registrada em cartório. Transferi para a junta, transformando de sociedade empresária, e foi feita a transformação, tudo corretamente. Isso que você estava questionando, né? Mas no caso dele, é porque ela vai se transformar em sociedade anônima. Você deixa de usar o registro de cartório e usa o NIRI, nome da junta. No caso de empresas simples, sociedade limitada ou simples, né? Do simples, faz agora, no caso dele aí, como é SA, vai ter que... Aí, obrigatoriamente, tem que ser no registro do comércio. Ok.
Quer falar mais? Só complementar exatamente o que o Adair disse ali. A empresa registrada em cartório, que se deseja passar para a junta comercial, requer-se uma certidão no cartório, faz-se a alteração e leva-se aquele instrumento para ser homologado na junta comercial. O caso do Flagmar é porque já existe uma empresa lá na junta comercial com a mesma denominação. Aí é uma questão jurídica ou então alterar a denominação social da empresa. Tem que verificar lá na junta. Se essa empresa que já existe na junta não tem a proteção do nome comercial e não tem o INPI, tem não. Obviamente a sua empresa, por ter tempo maior de idade, certo? Ela pode requerer que provavelmente ela vai exigir a outra tirar o nome. Pois é, mas aí é o que eu digo. Eu vou Mas direto à junta, eu vou à junta. Não, aí é processo particular. Primeiramente, você tem que verificar com o advogado. É melhor pegar o Aerolino mesmo que o Ronaldo. Inclusive, essa outra empresa, ela parece ser de fachada, porque no endereço não consta nada. Mas a junta, justamente, ela está protegendo o nome dessa empresa, porque ela já possui o registro na junta. E a junta não registra outra empresa semelhante ou igual. Certo? Correto. Então, por isso que ela está... mas o registro está lá? Ok. Agora é para frente aqui mesmo, Adair. Hoje você vai andar aqui. Com a Marli aqui, ó. Está querendo saber das faltas. Sobre... E é com você de novo, viu, Adair? Odair, eu Você e o Geraldo. para você. Por exemplo, tem aquela tabelinha lá, até 5 faltas, perde um dia de férias. 6, né? De 6 a não sei quanto, que eu já esqueci, perde tantos dias. E se o funcionário tiver mais de 50 faltas, aí ele vai perder o direito. Nesse caso, na minha pergunta, o funcionário, durante o ano, teve umas 50 e poucas faltas. Aí, que tipo de documentação que eu vou fazer que ele vai perder o direito às férias? Eu tenho que anotar na carteira? O que é que eu vou ter que proceder nesse caso? Ser sincero, um empregado com mais de 50 faltas, ele deveria estar lá na empresa. Fala aí, meu consultor. Não, ser sincero, um empregado que tenha mais de 32 faltas, acho que ele não merecia nem ter na empresa. Doméstica, aí você já complicou a minha vida, né? Aí eu já não dou de responder nada, não. Fala como urbano aí, pronto. Fala aí, Adair. O capítulo das férias ele é utilizado normalmente para o empregado doméstico. Nesse caso aí, no período aquisitivo, mais de 32 faltas, ele perde totalmente o direito de gozo. Aí você vai fazer as anotações, explicar que você tem o controle de faltas direitinho, né, os dias. O repouso remunerado não conta para esse fim, só os dias da semana. Por exemplo, faltou 2 dias na semana, você cortou 3 em função do repouso. Você pode considerar, nesse caso, só 2 dias, o dia de repouso não pode. E faz as anotações direitinho e na carteira não. Na carteira não deve anotar. Você faz o controle na ficha do empregador para efeito de justificativas. E, se precisar, se dá a declaração aonde for, com o histórico das faltas direitinho. Naturalmente, pega um visto da pessoa para ficar bem caracterizado, né? Você usa no recibo, você usa descontar as faltas direto ou não? Você olha o salário bruto, do outro lado você deduz as faltas, você faz isso. Não, então está caracterizado. Basta você ter um histórico dos dias para comprovar. E faz as observações direitinho, porque no caso de reclamação das férias, você vai justificar que naquele período aquisitivo ele perdeu-se o direito em função do valor, do número das faltas superior ao direito que ela tinha. 130 estabelece os períodos. O 131, se não me engano, ele vai dizer que mais de 32 dias ele perde direito às férias. Está por ali, 130, 131, 132. Se você não registrou, se não tiver registrado isso Fala no microfone aí, João. Se não tiver registrado isso nos contra-cheques, não faça, viu? Se você tiver registrado, faça com segurança. Caso contrário, que aquele que você não descontou, você abonou. Ela não é falta mais. Tá? O que o Geraldo está explicando é o seguinte: tem 2 formas de você fazer esse recibo. Você pode pegar
A frequência é 30 dias. Ele faltou 2 dias, você entra direto com 28 dias. E não esclarece mais nada. A outra forma, você entra com os proventos de 30. Do outro lado, você desconta 2 faltas. Certo? O empregado assina. Mas mesmo assim, você mantém-se o controle. Então, tem essas 2 técnicas aí que você tem que usar. Na primeira, onde não destacou o desconto, você deve ter um relatório e é bom pegar um visto do empregado para que não venha contestar posteriormente. Microfone. No caso, quando completar o ano para concessão das férias, se tivesse, faz um recibo de férias zerado para ele assinar? Não precisa. Só faz a anotação de controle, porque isso aí foi Isso aí foi uma cliente até que perguntou para mim, não é funcionário que eu controlo. Aí ela disse que faz os recibos comuns, né? Coloca o total lá do salário e embaixo põe tantas faltas. E põe o líquido e ele assina. Não, ela põe lá, vamos supor, R$1.000. Embaixo põe assim, 2 faltas, R$100. E o total, 900 embaixo, ele assina. Ela diz que faz assim. Para ficar bem caracterizado, seria interessante firmar uma declaração especificando no período aquisitivo tal de férias que teria direito, deixou-se de gozar tal período em função da relação de faltas, etc, etc. Está de acordo, embaixo todo mundo assina. Aí está bem caracterizado. E no caso, cita esses artigos 130 até o 132, né, que estabelece a CLT. Do 130 até o 133, e faz a declaração, né, o empregador assina e o empregado também. Fica bem tranquilo. Pode, inclusive, tirar a cópia dos contra-cheques e grampear junto também, né? Então, tá bom. Muito obrigada. Ok. Eli. Oi, Otávio. Boa noite. Mas aí, como é que você grava tudo isso, hein? Estou acompanhando aqui, você tá craque mesmo, viu, rapaz? Você está de parabéns. Meu homem é uma celebridade, rapaz. Isso é igual o Chicanize. Se tivesse um garoto desse, viu? Vamos lá para o Wendel, lá daí. Meu consultor andando hoje, rapaz. Aí. Contabilidade e conta bancária. Como contabilizar uma conta bancária onde existe um livro fechado e no ano anterior, e essa empresa apresentou essa conta bancária agora, qual o movimento? Ela foi aberta na abertura da empresa, fechou-se um livro, depois ela apresentou agora esse ano essa conta bancária. Antes de passar para o presidente aqui, só para entender melhor, você fez a contabilidade, fechou o livro. Isso, sem conta bancária. E aí, sem fazer a conta bancária. Isso. Aí agora, nesse ano atual, ele aparece com essa conta bancária com o movimento desde o ano anterior. Ok, presidente. Bem, a contabilidade feita é viciosa, não tem valor. É isso aí. Quer fazer tudo de novo e fazer a certo. Tá, mas vamos pôr. Eu vou fazer de novo, mas se eu quiser continuar a partir desse ano com essa conta bancária, não teria como começar ou não? Olha bem, se havia vício na anterior, ela não é base para o futuro. Ok, se você for olhar pelos pronunciamentos do CRC, na realidade ela está descaracterizada, é uma contabilidade descaracterizada. Porém... Pode fazer o seguinte, pergunto, essa contabilidade feita, essa empresa apresentou pelo real presumido como foi? Simples Nacional. Simples Nacional. Olha... Eu vou falar isso aqui, mas não é a reta. Desconsidere essa contabilidade e esse livro autenticado na junta, tudo. Piorou tudo agora. Era melhor não ter feito, né?
É igual a situação, aqui eu explico. O contribuinte brasileiro, ele não tem essa mentalidade de passar a documentação correta. Então, você vai contabilizar o que ele manda. Agora, pergunto, você que veio, não, né? Foi, oi. Então, você está sujeito à penalidade, cara. Mas meu próprio livro já estabelece. Eu estou contabilizando o que foi me passado. Ah, tá bom. Olha, então é o seguinte. O ideal era você, ó, aí você quer colocar, o que aconteceu? O que nós falamos aqui, nós estamos falando errado. Então, isso aí é um caso à parte. Faz de conta que não existiu isso. Essa contabilidade, não sei como você vai fazer para frente, faz de conta que ela não vale nada. Então, você faça um balanço de abertura agora e fala que essa para trás, tendo em vista que a contabilidade dos anos anteriores foi desconsiderada, vale da agora para frente o balanço patrimonial que você levantar. Faz um documento e apresenta para ele assinar para mim, né? Sim. Não, eu vou discordar um pouco aqui do presidente, porque, na realidade, é como você colocou. Dentro dos parâmetros da legislação, dos pronunciamentos contábeis, ela estaria, numa fiscalização, numa auditoria, ela estaria desclassificada porque não contém a conta bancária. Como nós estamos num advento aí que vai, as empresas do Simples principalmente, que vai sair um decreto aí, uma legislação, beneficiando as empresas do Simples, que não contabilizaram até a presente data do decreto, a contabilidade do Simples seria exigida a partir da edição do decreto. Então, pelo fisco estadual, não estaria sendo exigida. Gerencialmente e contabilmente, é uma contabilidade muito frágil, mas ela serve de parâmetro para você, porque você tem um balanço fechado dentro dela, que esse balanço deve representar, no mínimo, 90% da realidade da empresa. Você adequa esse balanço de referência a um balanço de abertura agora, vê quais as diferenças que tem e dá prosseguimento. Na junta comercial, obviamente, esse livro vai valer como o número 1 ou 2 que está registrado. E o próximo livro seu vai seguir a sequência numérica desse aí, o seguinte. E aí você contabiliza, porque tem aquele detalhe que o próprio presidente citou para nós aqui, que o livro caixa, sim, a Receita Federal exige a conta bancária no livro caixa. Porém, a contabilidade é o que você citou aí. Você fez uma contabilidade declarando que foi de acordo com a documentação recebida. Então, você assinou, ele assinou, mas de acordo com a documentação recebida. Então, você esquece os extratos bancários e parte do balanço de parâmetro dessa empresa e faz o balanço abertura, vê se os dois balanços têm divergência, se tiver divergência, adequa e levanta o novo livro. Eu acho que as pessoas gostam muito de... Eu sou contra, né? Mas ele falou tudo que eu falei para você. Esquece essa coisa. A contabilidade tem... É claro que você vai fazer o levantamento patrimonial e o levantamento patrimonial vai constatar mais esse talvez vai dar um lucro maior, porque você tem um patrimônio, você tem um bem maior, automaticamente vai refletir no seu resultado normal da empresa. Então, na minha concepção, ou você volta tudo atrás e conserta tudo novo, ou você despreza, desconsidera essa contabilidade feita, e é claro que no seu balanço de abertura, você vai citar isso, e vai fazer uma retificação que aquele lucro não era aquele, que apresentou pelo lucro. Então, mais ou menos isso. Tá? Passar o microfone para você aí, Dirceu. A junta comercial, para ele autenticar o próximo balanço, né? Ele vai ter um problema na sequência lá. Da continuidade. Então, e aí pode abrir um precedente para o fisco também pegar. Não, então eu quero a contabilidade dos últimos 5 anos. Agora, assim, ó, por que não colocou isso? Aí pode acontecer que nesse ano ele precisou desse financeiro, né?
Exatamente. Aí começa a voltar tudo atrás, né? Aí por que me colocou? Por que está colocando financeiro agora? Você não me apresentou, não vale mais nada. Se ele me apoia, olha bem, se ele não apresentou, para mim não vale mais nada, aqui eu apresentei, aqui vale, eu não aceito mais o financeiro entrar aqui. Se ele entrar, ele vai ter que pagar o tributo disso. Agora, se você pagar o tributo dela agora, está legal. Então, você mantém aquela regra, que, ó, de acordo com a documentação apresentada. Se não apresentou, eu não aceito mais, acabou. E se não aceita mais, o que vir de financeiro para frente é receita, pronto. Aí você está legal. É isso aí. Eli, deixa eu dar um pitaco aí. Pode. Eu e o Fábio, ontem nós estávamos na sessão plenária do Conselho Regional de Contabilidade e um dos temas tratados foi a questão da escrituração contábil para as empresas do Simples Nacional a partir da edição da normativa que está correndo lá na Assembleia Legislativa. O que o Conselho está querendo? O Conselho está querendo que as entidades empresariais que tomem conta disso, e não o contador, que vai ter que explicar para o seu cliente como é que é. E outra situação é que essas informações passam a ser constadas no contrato de prestação de serviço. Evidentemente que vocês vão ter que orientar o seu cliente de maneira com que ele tem que se proceder a respeito disso, para que ele não ferir o princípio da entidade contábil. Então, nós vamos ter um encontro, eu tenho um encontro amanhã, eu, o Fábio e o presidente do CRC com o pessoal do SEBRAE com questão de consultoria. Então, a gente vai tratar também desse assunto também, e eles também passem a partir desse momento, orientar aquelas pessoas que fazem aqueles cursos no SEBRAE sobre a orientação da conta bancária. E na quinta-feira, na CIEG, toda quinta-feira, a CIEG reúne, ela tem uma reunião igual nós temos aqui com os nossos associados. E nessa quinta-feira também, o CRC já vai pedir uma participação ali, que sempre vai ter um profissional da contabilidade ou do Conselho Regional, que vai fazer uma explanação para os empresários sobre essa situação da qual nós estamos vivendo. Evidentemente que tem que aprender uma coisa. Aqueles clientes que estão no nosso escritório hoje já têm uns contratos que não resolvem essa situação. Eu estou fazendo um check-out com os meus clientes, um a um, e estou orientando como é que tem que fazer e como é que tem que se proceder de agora para frente. Então, eu estou fazendo isso e vou fazer um aditivo nos meus contratos, que eu só vou fazer a escrituração a partir do momento que o extrato bancário estiver de acordo com os seus faturamentos. A gente vê várias situações aí que a empresa fatura 200 mil, tem extrato lá de 600 mil, 700 mil reais transacionados pelo banco. Então, essa é uma situação muito difícil para a gente, porque como é que eu vou contabilizar uma situação dessa? O cara fatura 200 mil e deposita mais 400 mil lá no banco. Então, automaticamente, eu fazendo uma situação dessa, esse empresário, essa empresa, estaria incorrendo aí numa omissão de vendas de mercadoria. E aí já estaria mais explícito ainda, né, essa omissão, porque estaria registrado. E, evidentemente, o seu caixa não ia comportar isso, porque a venda é bem aquém dos depósitos que você faz em banco. Eu estou falando isso e acho que todos vocês concordam comigo que a situação é essa. A realidade é essa, é nua e crua. A gente sabe disso, então nós temos que orientar os nossos clientes de agora para frente. E a única situação que o Conselho está vendo para que possa tentar resolver essa situação é via contrato de prestação de serviço. Porque não tem outro meio da gente pedir que o nosso cliente faça. Ele não faz. 2, 3 meses ele faz certinho, no terceiro, quarto mês para frente ele bagunça tudo de novo. Entendeu? Então, são situações, essas anormalidades que estão se ocorrendo, em função de quê? Das entidades empresariais que não estão junto com o empresário também. Não é só o contador que está aqui. Outra coisa também que foi falado, a gente tem uma parceria com a Secretaria da Fazenda. Mas tudo que a Secretaria da Fazenda está usando nós, contadores, para cobrar imposto para ela. Quando um cliente nosso não paga imposto, liga para quem? Liga para o contador. Fulano, aquela empresa está devendo ICMS. Muitas das vezes a pessoa liga, fulano tal da Cefaz. Eu falo, por favor, que empresa que é? Tal. O telefone da empresa é esse.
Porque se eu for ligar para o meu cliente e falar para eu pagar o imposto, eu falo, eu não quero pagar, e aí? Por que você é contador, você está falando para mim pagar? Então, é a Secretaria da Fazenda que tem que fazer isso aí, ligar direto para as empresas, não para o contador. Certo? Então, isso é um parênteses que eu estou colocando, que também se foi aventado também ontem lá na sessão plenária do Conselho, a esse respeito dessa situação. Ok, Ronan. É mais ou menos o que Otávio colocou, mas aí eu gostaria só de reprisar e perguntar aí ao Eli, o Otávio, o Everaldo e os senhores também aí da contabilidade, que conhecem a contabilidade profundamente, como nós estamos aí na urgência no final do ano e a lei está chegando. E isso os internautas, eu tenho certeza, gostaria de ouvir isto. O que é que os contabilistas dessas pequenas empresas, que nós sabemos, que mistura-se a conta bancária lá, da empresa, do avô dele, do pai, do filho, do neto e de todo mundo na conta bancária da empresa. O que é que esse contador tem que se fazer agora, uma vez tem que fazer a contabilidade da conta bancária? Deve-se convocar esse cliente e entregar a documentação para ele, porque sabe que ele não vai atender nem orientação dele, nem de entidade nenhuma. Ele não vai conseguir fazer. Ele deve entregar a contabilidade, os livros, ou fazer-se a contabilidade sem a conta bancária, ou o que ele tem que fazer? Vamos só repetir o que o Otávio já falou, mas é o que vai acontecer. Deixa o presidente falar aqui, presidente. Bem, olha, gente, sabemos que existe isso, mas, infelizmente, nós temos que conscientizar o nosso empresário que ele deve fazer o correto. Gente, eu tinha 105 firmas. Eu perdi numa lapada só 36 salários mínimos. Eu já falei para vocês isso aqui. Isso foi em 92, os mais antigos sabem disso, que a Receita Federal soltou uma lei que, naquela época, as firmas do lucro presumido teriam que ter contabilidade. Aí, é claro que eu fui falar para os empresários que teriam contabilidade e eu perdi 36 salários mínimos. Então, sim, gente, eu não estou falando que eu não ia fazer outra vez. Olha bem, de lá para cá, eu passei 13 anos sem comprar um carro. Mas, se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu faria. Gente, existe a lei. A lei fala que você terá que contabilizar. A lei fala que, de acordo com a documentação, entrega a contabilidade. Olha, gente, se ele não entregou a contabilidade e você fez do jeito que ele entregou, e você mandou uma correspondência para ele, ele falou que não vai entregar a conta bancária. Você não tem poder para exigir dele a entrega da conta bancária. Automaticamente você vai fazer a contabilidade e vai fazer tudo no caixa. Essa contabilidade é 100% exata? Não. Mas você vai se livrar de qualquer problema futuro. E lá no Pará eu assisti uma palestra exatamente isso. Você fez de acordo com o que ele apresentou para você. Claro que você, acabando de fazer isto, você não pode voltar atrás. Assim como que eu fiz em 1990, eu posso falar aqui, que foi verdadeiro, com o fisco estadual. Eles me mandaram fazer a comunidade e eu comecei a fazer. E começou a trazer documento, e eu falei, da agora para frente eu não vou aceitar mais nada, vou fechar do jeito que está aqui, e apresentei o relatório. Você apresenta o quê? Um relatório que a contabilidade foi feita de acordo com o documento apresentado à contabilidade, não tendo a conta bancária já solicitado o salário para o cliente, ele não fez. Você sanou de tudo. Fazendo isso, você está isento de qualquer penalidade. Agora, se você faz e depois volta atrás, aí você está entregando a responsabilidade. Então, essa é a minha ideia, ela vai valer, e se ele não apresentar essa conta bancária, você não tem poder para exigir dele. Agora, se você for realmente uma pessoa braba mesmo, não aceito, você terá que trazer a contabilidade, a conta bancária. Aí, você entrega a firma dele. O que vai acontecer? Quando você entregou a firma da pessoa, porque ele não entregou a conta bancária, o outro contabilista deve também exigir, o outro deve exigir, o outro deve exigir. Isso seria o quê? Esse encontro total. Mas eu falo aqui, conta bancária, na linha é obrigado a ter conta bancária. É obrigado a ter. Mas se a pessoa não quer apresentar,
que podemos fazer? Entregar a firma ou fazer de acordo com o que o documento entrega à autoridade? Vamos ouvir o Leandro ali. Eu entendo o seguinte, viu? Realmente a cultura do empresário é muito difícil com essa questão da conta bancária, mas eu penso igual, eu entendo que é igual ao Otávio. Porque o que acontece? Já, no contrato de prestação de serviço contábil, já tem a cláusula do estoque, que é responsabilidade do cliente. Então, pode fazer da mesma forma lá no contrato de prestação de serviço. E, na medida que a documentação não for chegando, eu mando e-mail para o cliente para me resguardar, porque e-mail, ele também é documento comprobatório para a justiça. Eu ponho lá, olha, não vê a conta bancária para mim. Próximo mês, não vê a conta bancária para mim. Próximo mês, não veio conta bancária para mim. Então, por exemplo, eu tinha um cliente que ele tinha mais de 8 meses que ele não faturava. Todo final de mês ele assinou um papel para mim, que não houve movimentação patrimonial nem financeira. 31 daquele mês, no dia 30, ele assinou tudinho para mim. E depois eu ainda fui lá no CRC, conversei com o jurídico lá do CRC, ele falou, não, se você não tivesse feito essa declaração, aí você estava no pau da goiaba. Mas como você fez essa declaração bonitinho, beleza. Agora, o que acontece? Se não fizer esse contrato de prestação de serviço, não colocar estoque lá, e não colocar o extrato bancário, a conta bancária lá, não tem. Agora fica igual aquela história. Não sei se você se lembra, Everaldo, lá no ITG 1000, naquela palestra que teve lá no CRC, teve uma colega lá que perguntou para outra, para a menina lá da junta, não sei se é da junta. Sei quem é. Pois é. Aí a menina perguntou, não, mas tem aqueles valores lá no extrato e não consigo identificar. Aí, o que eu faço nesse caso? A outra falou o seguinte, não, põe que é empréstimo para sócio. Põe esse empréstimo para sócio e vai fechando. E fecha o relatório. Quer dizer, vai botando empréstimo para sócio, caixa ou banco. Empréstimo para sócio, caixa ou banco. No final do ano vira a conta para fechar empréstimo para ele devolver para a empresa. Deixa eu ouvir o Odair aqui. Vamos ouvir o Odair aqui. Só reforçando o que foi dito aí, a própria Lei Complementar 123 está bem claro, a falta da escrituração bancária descaracteriza a contabilidade. Então, tem que deixar isso bem claro para o cliente. Né? Eu discordo de você, ela não falou de contabilidade, ela falou de caixa. Contabilidade também. Caixa. Caixa com banco, contabilidade, olha bem, para que serve, o meu amigo, aquilo aqui, ó, de acordo com o documento intercontabilidade. Agora, o caixa, não. Quando ele colocou os caixas, ele colocou com a bancária. Lá na 123 fala isso. Mas quando fala que ou a contabilidade, ela não fala que... Mas, claro, gente, olha bem, está falando isso ao extremo. A coisa é extremosa. A pessoa não apresenta... Claro que a contabilidade com a conta bancária, ela tem que ser feita. Não falando que não tem que ser feita, não, pelo amor de Deus. Ok. Tem que ser feita. Aderli. O colega lá deve observar também se não tem aplicação ou empréstimo, né? Eu tive um caso lá que fechou a contabilidade, o caixa estava menos 300, 50 mil positivo na conta corrente e 200 aplicado. Bonito, né? Como que justifica? Um caixa negativo, a conta corrente positiva e o dinheiro aplicado. Bonito, né? Ok. Mas eu acredito... Vai falar aí, Wendel? Leva lá para ele, Erli. Ali, Erli, lá no Wendel. Dá um descanso para o Adair aqui. Da onde que esse dinheiro? Espera aí, pessoal, vamos ouvir o Wendel. Fugindo um pouquinho dessa contabilidade, e até o Otávio tocou no assunto de fazer um aditivo no contrato. Hoje em dia, nós contadores não podemos fazer esse aditivo... Tipo, para protestar o cliente mesmo, não aqueles que não pagam em dias, igual todo mundo faz, toda empresa faz, quando ele não paga. Não, tudo bem, você paralisa o serviço. Mas eu falo assim, porque o que acontece? Ele fica lá e na hora que ele vai te pagar, eu falo assim, agora eu vou pagar sem juros, sem multa. Mas se você for pagar qualquer coisa em atrasado, você tem que pagar com multa e com juro. Então, é uma situação nossa que eu tenho certeza aqui que pode jogar a pedra em mim que tem os honorários tudo. Mas eu acredito que o CRC não pode legislar nesse aspecto aí, não. Certo? Não, eu trabalho com boleto. Você tem que emitir a nota, emitir o boleto e protesta.
É a a única saída que eu falar também, a única saída que você tem é essa mesmo. Emitir boleto de pagamento com o boleto registrado para fazer o boleto registrado, não cobrança simples. Vamos ver a ideia do presidente aqui. Olha só, gente. Ô, Andy, o cara está com medo terrível de perder o cliente. Não, vai protestar. Peraí. Mas, agora bem, o que nós queremos hoje, gente? É exatamente isso. Quando eu preguei isso aqui, que, ele não vai fazer, perde para o outro. Aí o outro a bocona dele está bem aberta para pegar, certo? E sabe quando você vai conseguir receber isso? Nunca. Eu tive um caso de uma associação que eu fiz a contabilidade, meu contrato estava lá estava contrato feito em salário mínimo, fiz tudinho bonitinho, aí fiz a contabilidade. O que aconteceu? Meu livro da diário está aqui. Quando eu fui entregar o diário, embaixo do braço, olha, o meu advogado falou que esse contrato é leonino, porque nenhum contrato pode ser feito em salário mínimo. Até logo, tudo bem, até logo. Você vai, vou embora, olha, você falou que não pode. A contabilidade está pronta. Mas você não vai entregar, não vou não, você me pagou? Cheguei e coloquei na gaveta. E só depois que você me pagar em dinheiro vivo que eu entrego. Eu tive o poder para isso, gente. Você sabe que eu fui até na delegacia, o pessoal me denunciou porque eu não quis entregar o livro dele, certo? Porque ele não me pagou. Ele foi na delegacia. Foi na delegacia, me chamaram de delegado, me chamou. O que é que você entrega? Não vou entregar mesmo não, delegado. Se você quiser me prender, pode me prender. Você não pode fazer isso. Aí o conselho fala, abusivamente retendo. Eu estou abusivamente retendo o livro de ninguém? Não. Eu fiz o serviço e me pagou. É o direito meu pegar isso. Aí o delegado, ele assinou a promissória para você, delegado. Promissória e risco nago desse homem é a mesma coisa. Aí foi aquela confusão, no fim ele assinou a promissória. Sabe o que aconteceu? Ele clonou o bloco, depois colocou no processo, eu falo isso na Bíblia, colocou no processo lá, que clonou o bloco para arranjar dinheiro para me pagar. Olha, aí me chamaram a delegacia lá no estado. Está aqui que ele clonou os blocos, porque ele quis te pagar para vender, né, mercadoria. É um absurdo, eu fui conversar a história. Você tem essa duplicata? Essa promissória? Tem. Não sei onde que eu coloquei. Peguei a buscar. Aí o cara do coisa que está fazendo o processo, graças a Deus, olha, colocou no processo lá, me isentou, pronto. Então, gente, eu sei que é difícil. Então, nós temos, gente, que procurar aqueles clientes. Eu já falei para você, eu tinha 105 clientes. Graças a Deus, tem 15. Mas todos eles pagam direitinho. Não, mas a minha situação não é essa. É a questão de receber os honorários em dia. Porque todos eles pagam... O contador, eu nunca vi aquele negócio. É o último a receber. Ok. Deixa eu lembrar vocês, Tem um livro de assinatura lá e eu vou sortear 2 potes de mel mais tarde com os nomes que estão lá no livro de assinatura. De presença, viu? Mas está acabando, né, cara? Pode? Só tem 15 agora. Se eu der tudo uma vez, aí o pessoal não vem. Espera aí, pessoal, vamos correr aqui, que nós temos muita pauta para frente aqui. Espera um pouquinho. Leandro aqui, Remessa para conserto. O que acontece? Uma pergunta para o Otávio aqui. Tem uma empresa que ela só compra e vende produto de informática. O que acontece? Ela vendeu esse produto para a empresa lá. Aí esse produto, ele deu um defeito lá. Aí o que está acontecendo? A empresa manda uma nota fiscal de remessa para conserto para ele, e ele manda uma nota fiscal de remessa de conserto para garantia. Retorno. A garantia manda um retorno para ele, e ele manda um retorno para a empresa de pessoa jurídica. Só que ele não tem um ramo de serviço na empresa, só compra e venda. Essa operação fiscal, ela tá ok? Ou tem que ter um contrato aí do cliente com a garantia, ou direto com a empresa, porque ele não tem contrato, ele só está fazendo a venda. Não.
não há necessidade de contrato. Que eu também eu trabalho com empresas que mexem com produtos de refrigeração e às vezes a gente tem que trocar, pegar o freezer lá, trazer para a nossa empresa via nota fiscal e remeter a mercadoria para São Paulo. Aí São Paulo às vezes até substitui essa mercadoria para a gente, entendeu? Não há nada que se falar de contrato de prestação de serviço para isso, não. Então ela pode fazer remessa normalmente para a garantia retornar para ela e retornar para o cliente? Sim, senhor. Usando o CFP, tudo correto. É interno ou externo? Internamente ou externo? Não, a garantia é em São Paulo. É porque internamente a remessa para conserto, você tem 90 dias dentro do estado de Goiás e fora do estado são 180 dias, né? Que ela tem que retornar. Tá? E tem que ter o controle. E outra dúvida também, por exemplo, esse cliente que não é contribuinte, que não tem inscrição estadual, por exemplo, um hospital manda um equipamento lá para ela. Ele não emite nota, né? Vamos botar um prestador de serviço. Ele não emite nota. Ela pode dar, quando ele mandar esse aparelho para ela consertar, ele pode mandar, ela pode dar entrada pelo programa dela, como remessa para conserto, pelo fato dele não ter inscrição estadual? Se ele não tem inscrição estadual, você tem que procurar um posto da Agenfa e fazer uma nota fiscal avulsa. Não, peraí, Otávio. Tá fazendo sim. Otávio. Quando ela não tem inscrição. Quando ela não tem inscrição, está fazendo. No caso, só um prestador de serviço. Não tem inscrição estadual, ele está fazendo na Agenfa. Não, olha bem. Não precisa de tudo não, gente. Eu já mexi muito com isso. Olha, lá na nota fiscal, nossa, ela põe assim, entrada e saída. Era os dois polos. Você marca o X na entrada. Everaldo, ele não tem inscrição estadual. Não tem problema. Ele não tem, ué. Não tem problema. Como é que ele vai fazer se não tem inscrição estadual? Faz a nota fiscal como se estivesse convivendo com o consumidor. É porque eu estou perguntando que como a empresa veio... Como a empresa... Tanto faz, gente. Olha, se ela não tiver... Olha, quantas vezes eu pego... Isso é normal, gente. Já pensou, se eu fosse pegar geladeira de pessoa física, toda vez eu precisasse ir lá no estado para tirar nota, onde que eu ia parar, gente? Pego a geladeira, entrada para conserto e devolvo a geladeira, devolução de entrada, pronto. E lançou as duas peças lá, gente. Severo, novamente, ele não tem inscrição estadual, Severo. Não tem problema, gente. Não tem ele problema. Não tem inscrição estadual. Não tem problema. Não tem problema. Olha, agora mesmo, uma firma que eu deixei. Ela foi, que acontece? Ela faz isso. É normal isso, fazer isso. Já pensou? Eu tenho uma máquina de escrever para consertar. Eu vou lá, pego a máquina de escrever da pessoa física, ele emite a nota fiscal de entrada para ele, entrou no estabelecimento, vou devolver a máquina, emite a nota fiscal de saída, devolvendo a máquina, gente. Isso é normal. Eu fiquei em dúvida, porque o que acontece? Como a empresa veio de outra contabilidade, eu peguei uma série de nota fiscal com 1915. CFOP 1915, CFOP 1915, aí vi o cabeçalho da empresa, né, na nota, aí eu falei, não, tem que ver se está certo. Porque ela está dando entrada tudinho no programa dela e está dando o retorno. Matou o outro. Não tem inscrição estadual. Agora ela fez o seguinte, teve uma que além de fazer a nota fiscal avulsa, ela fez uma nota fiscal avulsa no estado e ainda deu entrada no programa dela. Aí ficou 2 valores. Aí não tem que matar o outro. Não tem inscrição, ela fica mandando conserto. É porque a nota fiscal é emitida com CPF, CNPJ, e CPF todo mundo tem. Ok? Vamos aqui o microfone aqui para o Rala. Não, é para o Erli mesmo, Aviso prévio, Erli. Vamos ver para o Dair, né? Fiz a rescisão, o funcionário tinha 66 dias do aviso. Então, ele cumpriu 30, indenizou 36 na rescisão. FGTS irá incidir nesses 36 indenizados? Tem uma pergunta. Eu tenho que pagar a FGTS desses 36? Traz o microfone para ele que ele vai responder. E outra dúvida, o INSS do empregado também eu desconto? Complicado essa aí, né? Mas vamos lá.
O artigo 21 da IN 15 permite que você antecipe o vencimento do aviso. Foi isso que ocorreu. Porque foi 66 dias. Deveria cumprir os 66. O aviso é emitido, aceita, tem que... Bom, aquela guerra. Mas os sindicatos faz a ressalva, depois já indica o funcionário entrar no jurídico para recorrer. Lógico que a nota técnica 184 está clara nisso, mas nenhum sindicato está acatando a nota técnica. E o próprio Paulo Gama, né, disse que o Ministério não tem competência para legislar sobre isso. Então, nós estamos perdidos na mão do pessoal do sindicato. Eu tenho feito as decisões no Sindicato da Saúde e não tem tido problema. O Saúde é o único que está aceitando, hein? Cumpre-se os dias integrais, normal. Bom, vamos lá à questão. No caso aí, houve uma antecipação. Aplicando o artigo 21 da IN 15, é permitido que faça isso. Então, houve parte trabalhada e parte indenizada. Partindo do princípio de que a Previdência cobra o INSS sobre o aviso indenizado, também o FGTS é devido sobre o mesmo, inclusive sobre a parte do 13º aí também, eu entendo que é tributado para todos os fins. O pessoal do sindicato diz que não pode descontar o INSS desse aviso indenizado, não pode descontar do empregado, mas tem que se recolher para a Previdência. Hã? A minha funcionária pediu, a moça que homologou falou assim, não, procura na internet, acessa o site da Previdência, você vai descobrir. Tem muitas empresas que entraram na justiça para isso aí, né? Mas caso não haja processo judicial para suspender isso aí, como alguém já teve aqui junto com o Zé Carlos, por exemplo, explicando sobre esse assunto, é mais uma arbitrariedade do próprio sindicato, no que se refere aí à indenização do restante do aviso, também até as índices de arbitrariedade em relação à sistemática de cobrança. Ou do contrário, vai para a briga, como o Paulo Gama falou aqui. Eu vou perguntar, só de rescisão, o empregado foi admitido com contrato de experiência. 10 dias depois, ele adoeceu. Aí passou 2 meses doente. Ele voltou, faltando somente 30 dias, né? Quantos dias era o contrato de experiência? 90 dias. Eu pergunto, esses dias que ele ficou afastado da empresa, suspende. Aí que eu falei, se está afastado da empresa, suspende. Então, ele vai voltar aos 10 mais 5, 25. Mais 15, 25. Então, 25 dias. Então, não é melhor considerar esse aviso prévio, esse contrato, o indeterminado, e pagar os 30 dias dele? Ocorre o seguinte, o aviso prévio, o contrato de experiência, o interessante é fazer ele em 2 períodos. Porque aí você tem... Fez 90, pronto. Fez 90 é porque não usou de malícia aí. Porque o ideal é fracionar esse período aí. Porque exatamente para evitar esse problema. Mas como você disse... Foi nesse caso como você disse, aplicando então o que ocorre aí. Firmou-se o contrato. Ele afastou. Os 15 dias pago pela empresa, continua normalmente a contagem desse aviso. 16º dia entrou de licença pela Previdência. Suspende o contrato. Retornou após o período de licença pela Previdência, continua-se a contagem do prazo do aviso até o final. Agora... Aí ele quer mandar embora. Deixa eu dar continuar o raciocínio. Mandar embora imediatamente. É isso, antes de vencer. Ele voltou, manda embora. Antes de vencer. Nesse caso aí, aplica o artigo 479 da CLT. Indeniza-se a metade do restante a vencer. Caso o empregado peça demissão, não é permitido, está no 480. Agora, resolveu aí? Resolveu.
Só continuando aí. Pela resolução 185, agora de 2012, mudaram-se a súmula. Só bem lembrar, esse artigo que fala que eu tenho que colocar no programa, que, vamos supor, nesse caso específico, falta 60 dias, né? Aí ele vai pagar metade do que falta, né? Mais ou menos. Isso. Qual mais ou menos aqui, aonde que está? O 479 da CLT. 479? Agora, continuando o que eu estava dizendo aí, é bom vocês ficarem atentos em relação a esse contrato de experiência, porque a resolução 185 do Tribunal Superior do Trabalho alterou a súmula 244, que dava estabilidade à gestante. Agora, em relação ao acidente do trabalho também, outra polêmica, a súmula 378 reconheceu a constitucionalidade do artigo 118 da 8212, que é aquela estabilidade de 12 meses após o acidente de trabalho. Ou seja, os juízes estão concedendo o direito da estabilidade, mesmo no contrato de experiência. Ou seja, o contrato de experiência agora ficou quase que sem valor. Isso porque eles estão decidindo pela melhoria social do empregado e não pelo ato jurídico em si, que é o seu contrato de experiência regido pela CLT. Eu ia justamente questionar você sobre a súmula 244, que acabou com o contrato de experiência na estabilidade da gestante. Acabou. Eu, nesse caso aí, eu achei que eles tinham usado de arbitrariedade. Mas ocorre que está aplicando o artigo 1º da Constituição, associado ao artigo 7º das disposições transitórias da Constituição, que garante, no caso aí, todos os direitos sociais do empregado. Correto. E não o ato jurídico, que seria o contrato firmado de experiência, porque eles alegam que, quando a Constituição falou sobre esse assunto, não definiu a forma de contrato. Eu acho meio complicado, mas é isso aí. É interessante, justamente, por exemplo, aí nesse caso aí, já deram uma segurança para a gestante no contrato de experiência. E já teve um ato, uma matéria que eu li, eu esqueci aqui, a empregada doméstica não vai ter direito dos 15 dias mais. Se ela sair doente, auxílio-doença, ela tem que dar entrada imediatamente ao INSS, a patroa não precisa pagar os 15 dias. A empregada doméstica nunca teve o seguro. A licença, no caso aí, o afastamento é automaticamente pela Previdência. Pois mas tem muita gente que pagava esses 15 dias. Pagava, mas é porque não conhece a legislação. Em relação ao contrato de experiência, também não abrange o contrato da doméstica. Eu achei que, inclusive, eles estivessem interpretando a alteração da súmula 244 em função da empregada doméstica, da qual não beneficia o contrato de experiência. Mas não, eles estão utilizando exatamente a questão social, embasado no artigo 1º da Constituição, associado ao artigo 7º da... E a empregada doméstica é o contrato por tempo determinado, ela aceita? O contrato do tempo determinado, ele é uma norma estabelecida, da qual o contrato de experiência faz parte. Todos os contratos, tem vários tipos de contrato, o artigo 443 da CLT. Então, porque eu fui na junta de julgamento com um contrato por tempo determinado com empregado doméstico. Eu tive felicidade lá do meu advogado. Você deu sorte, mas legalmente não é amparado, porque a lei própria não estabelece essa amplitude aí. Ok. Eli, deixa eu quebrar seu protocolo um pouquinho. Posso? Permissão? Porque é o seguinte, a partir do dia 1º de novembro, a Secretaria da Fazenda vai solicitar o domicílio tributário estadual. Não sei se alguém de vocês, por esses dias, verificou, eu posso fazer uma demonstração aqui, ver se eu vou chegar aqui. A gente acessa pelo acesso restrito da Cefaz. E ele solicita, eu não consegui visualizar ainda no site da Secretaria da Fazenda, onde é que está esse domicílio tributário. A hora que eu clico aqui no cadastro, ele está falando, a partir de 1º/11/2012, será obrigatório o credenciamento do domicílio tributário eletrônico, DTE,
do contribuinte para a concessão de novas inscrições. Eu dei uma varrida hoje no site da Cefaz e não consegui localizar esse domicílio tributário estadual. Alguém viu aí? Poderia nos orientar a esse respeito? Mas aí está falando de novas inscrições, né? Novas inscrições, a partir de 1º/11. Já deve ser no preenchimento do cadastro lá. Não. Não? Pode ser que vá vir, né, a partir do 1º/11, alguma coisa sobre esse cadastro. Porque até então, se a gente clicar aqui e dar o OK, ele vai abrir e vai continuar, né? Certo? Sem nenhuma informação. Provavelmente eles devem alterar esse esse ícone aqui do cadastro, né, a esse respeito. Então, só falando para vocês aí agora e tomar o cuidado, né? Agora é uma coisa errada também, porque se as novas vão ter, as antigas deveriam ter também. Vai ter que credenciar, né? Aí o cuidado que você vai ter, que vai ser as notificações vão ser eletrônicas, né? Mais um trabalhozinho. Mais um trabalho para a gente, contador. Otávio, aquele domicílio lá da Receita, para a gente cadastrar lá pela ECAC, aquilo ali vem informação de quê? Seria o quê? A empresa foi autuada, vai informação para ele lá? Toda a informação, você vai receber informações da Receita. Igual você recebe lá um correio eletrônico, que você tem a procuração eletrônica, né? Ele não te manda que venceu a certidão, fala lá que você já mandou a DACOM, que você mandou da CTF, que foi processado e tal. São aquelas informações que você vai ter. E estou lembrando aqui, a gente estava no segundo ENES aí, que é o Encontro Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, que todas as palestras foi sobre SPED. E uma delas que vai à extinção da DACOM a partir de janeiro de 2013. A DACOM já vai ser extinta, porque vai ser substituída pela FD Contribuições. Até está no mensário aí que a gente deu essas informações para vocês. Então, a DACOM já vai começar a desaparecer a partir do ano que vem. E o Elalur vai mudar de nome. Vai chamar EIRPJ. Não é Elalur mais, tá? Aí, o que vocês pegar e pensar e ver lá no site lá, então vai ter essa mudança também. Ele vai chamar EIRPJ, viu? Não é Elalur mais, não. Eu estou com o meu tempo inspirado, hein? Rapidão. Otávio, no caso do SPED PIS/COFINS, o SPED ICMS IPI, a gente segue aquele raciocínio de ser gerado na empresa, o arquivo, tal, ser transmitido para lá. Aí eu te pergunto, um representante comercial, eu já estive dando uma olhadinha, parece que lá no SPED Contribuições, você preenche só um bloco só. A informação da Receita. Você vai informar a Receita. Isso, parece prestação que é só de serviço. Isso, é só um bloco lá, C100. E é necessário que o empresário mande esse arquivo gerado só para mim jogar para dentro do validador? Ou isso eu posso fazer dentro do meu escritório? Olha, há uma situação aqui que até a cidade de Goiânia, o Miralho também estava lá presente, que Goiânia também já mantém um arquivo XML da nota fiscal de prestação de serviço. Vocês já perceberam isso? Pois é. Então, aí, já está conversando com o Miralho. Para fazer isso, já tem no site da Prefeitura o arquivo XML da nota fiscal da Prefeitura de Goiânia. Então, para quê? Para facilitar. Porque quando houve os SPEDs, o governo se empolgou tanto com a nota fiscal eletrônica que tratava de IPI e ICMS e acabou esquecendo das outras empresas que eram os municípios, né? Que acabou esquecendo. E agora não, agora voltaram. Então, criaram um layout específico para a nota fiscal de prestação de serviço. Evidentemente que uma empresa lá no estado do Pará, que tem uma evidência num produto que ela precisa de ter lá essas informações, e Goiânia não tem, né? Então, essas coisas específicas estão sendo saneadas pelo pessoal da Receita e pelos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios também está trabalhando junto com isso, já tem alguma coisa a esse respeito. Essa conversa que eu estou falando aqui foi o Miralho que me passou essa informação. Pois é, mas aí eu te pergunto, se eu preencher esse bloco lá, eu preencher dentro do validador esse bloco, no caso só de representante comercial, que é 2 campinhos lá que tem que preencher. Se você clicar lá em pendência, passa. Ainda assim, o empresário tem que gerar esse arquivo e mandar para mim, ou eu posso fazer manualmente? Na informação da prestação de serviço, você não precisa de ter arquivo da empresa. Você basta informar a Receita. É só informar a Receita. Tá?
Então, para mim, enquanto contador, não vai me dar problema se eu fizer isso. Só Não. botar a informação e transmitir lá. Não, não tem problema nenhum, não. Que a prestação de serviço é só informativo. Então, beleza. Ok.